Estamos aqui com a Angélica Freitas. Prazer, Angélica. Prazer. E ela vai responder algumas perguntas pra gente sobre o livro Um Útero do Tamanho de um Punho, que está muito famoso e está sendo cobrado por vários vestibulares, inclusive da UFSC 2020. Então, vou começar lendo a poesia Uma Canção Popular. Uma mulher incomoda, é interditada, levada para o depósito das mulheres que incomodam. Loucas, louquinhas, tantãs da cabeça. Ataduras, banhos frios, descargas elétricas. São porcas permanentes, mas como descobrem os maridos, enriquecidos subitamente, as porcas loucas trancafiadas são muito convenientes. Enterra. Vamos para a primeira pergunta. Dentro da primeira parte do livro, a qual fala muito do papel da mulher na sociedade do século XIX e XX, quais foram as suas, inspiração para fazer as poesias que estão naquela parte? Na primeira parte do texto, eu citei um pouco sobre as mulheres que, mesmo em meados do século XIX, elas poderiam ser consideradas feministas atualmente. Então, eu quis mostrar que essas mulheres, que eram as que intimidavam, elas estavam presentes tanto já naquele passado. Então, quanto isso era incomum para a época, mas que elas ainda existiam, elas sempre existiram. Na segunda estrofe, eu mostrei já mais o lado de como elas eram reprimidas, porque a sociedade não aceitava elas de uma maneira aberta, como hoje em dia, já é um fato normal. Eu mostrei a maneira como elas eram torturadas e reprimidas. Na terceira estrofe, eu citei como a mulher tinha um papel na sociedade. Então, quando ela intimidava a sociedade, ela não exercia exatamente esse papel. O papel dela era aquela vivência na mesmice, onde ela tinha que ter o papel de procriar, onde ela tinha que viver com o marido, e acabava que a maioria delas se remetia a tal situação. Então elas acabavam tendo que viver nesse padrão estabelecido de casamento e de submissão a um homem. Então, no final, como você leu no texto, ele é um pouco triste, ele abala um pouco por mostrar que o final da vida delas sempre era o mesmo, que elas não tinham muito direito à escolha e elas acabavam se submetendo àquela vida e ficando sem alternativas. Para a segunda pergunta, eu vou ler a poesia Mulher de Malandro. Mulher de malandro, malandra é. Vai dizer que não pode ser verdade. Os dois, marido e mulher, vivendo na malandragem, na maior malandragem, permitida pelas engrenagens do sistema capitalista. Não são zens, não são budistas, não têm trabalho à vista. E se tem, fingem que não o veem. Hoje não fazem nada, amanhã vão passear. E nem sabem quem foi Henry Miller. Nessa poesia você tomou uma frente um pouco mais descontraída, o que fez alguns leitores eles se perderem um pouco. Você podia explicar pra gente o significado dessa poesia? Nessa poesia eu busquei um fator do cotidiano, que acontece muitas vezes. Por exemplo, quando você vai se referir a uma pessoa, você sempre utiliza alguma característica dela pra fazer você se lembrar dela. Então, por exemplo, o Pedro do banco, ou quem sabe o Jorge, o que mora ali na esquina, eu sempre vou fazer algum tipo de referência para se lembrar. Mas nos casos das mulheres, a gente sempre está ligada a um fator que seria o homem. A gente é sempre citada como a namorada de alguém, a Marília, que é a esposa do Jorge. Então, é exatamente isso que eu faço referência no texto. Eu quis mostrar que as mulheres, elas sempre foram vinculadas aos homens. E é isso que eu quero desassociar, porque ele mostra que a mulher do malandro é a mulher do malandro, mas na verdade não, a mulher em si, ela é própria e dona de si mesma, ela não precisa de um homem para caracterizar ela. Então, é mais ou menos isso que eu quis dizer, eu usei uma abordagem um pouco mais leve, mas é isso. Entendi. Para a terceira e última pergunta, eu vou ler a poesia Pós. Os homens, as mulheres nascem, crescem. Vêm como os outros nascem, como desaparecem. Desse mistério brotam um cemitério. Enterram carcaças, depois esquecem. Os homens, as mulheres nascem, crescem. Vêm como os outros nascem, como desaparecem. Registram com celular. Fazem planilhas, depois esquecem. Torcem para que demore sua vez. Os homens, as mulheres. Não sabem o que vem depois, então fazem uma pós. Os homens, as mulheres nascem, crescem. Sabem que um dia nascem. No outro desaparecem, mas nem por isso se esquecem de apagar o gás e a luz. Então, Angélica,
O seu livro, ele nitidamente fala sobre feminismo, empoderamento feminino, liberdade de expressão, mas nessa poesia em específico a gente consegue perceber uma reflexão bem forte sobre a efemeridade da vida. Fala pra gente um pouco sobre isso. Nesse poema eu quis mostrar um pouco da nosso cotidiano, sempre voltado para os bens materiais. A gente vive em função do trabalho, a gente vive em função das coisas que a gente não gosta muito de fazer, a gente vive preso naquela rotina que muitas vezes a gente não faz as coisas que a gente gosta, e a gente não percebe como a vida é simples, no sentido de que todos vamos morrer no final. Então, eu quis representar como a morte, ela tem um significado muito grande na nossa vida, apesar de a gente acabar vivendo, fugindo dela. A gente vive à procura de meios que a gente possa viver mais, e com isso a gente foge dessa consequência que a gente sabe que a gente vai ter no final. E provavelmente essa consequência terá como um dos principais fatores o esquecimento. A gente não quer ser esquecido. Tanto que um dos nossos principais motivos de vida é marcar a história de alguma maneira, mas é muito difícil viver nessa rotina diária de trabalho e essas coisas. Muito obrigado, Angélica. Essa foi a nossa entrevista com a Angélica Freitas, autora do livro Um Útero do Tamanho de um Punho. E bom dia a todos!